bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vim falar sobre pincéis de maquiagem, mais especificamente os pincéis aí que eu considero essenciais pra você que tá começando aí a maquiar, que não tem muita prática com maquiagem e que vão te ajudar demais. E gente, antes de começar o vídeo, tá? Antes de começar, você já vai deixar aquele seu joinha. Se inscreve no canal também se você for novo por aqui e compartilha esse vídeo com suas amigas, com seus amigos. Compartilha com todo mundo, porque dica boa a gente tem que compartilhar, né, gente? Além de que ajuda demais aqui no canal, para o canal crescer. E é isso aí, então bora lá. Mostrar aqui pra vocês alguns pincéis, né, que eu considero os básicos, assim, pra você começar a maquiar. Não precisa de ter muitos pincéis, tá? E uma coisa que eu falo pra vocês é que vocês não têm necessidade de ir lá comprar aqueles kits com 70, 100, sei lá, milhares de pincéis, porque pra você que vai fazer uma maquiagem simples, que tá começando agora, você precisa apenas do básico. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esses pincéis aqui ainda tem pincel a mais, tá? Que eu vou falar pra vocês por quê. E a esponjinha, né? Vou mostrar aqui pra vocês um por um. Porque se vocês forem investir, vocês vão investir em pouca coisa. Não vão precisar de gastar muito dinheiro com pincel e tudo mais, tá? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente faz, né, na maquiagem, que a gente vai precisar de algum acessório, assim, pra poder fazer a aplicação, é a base. E o que eu indico pra vocês é uma esponjinha dessas daqui, ó, bem maciazinha. Tem gente que prefere aplicar a base com pincel. Eu prefiro muito mais a esponjinha, porque eu acho que o resultado final com ela fica muito melhor. Além de que pra você que não tem muita prática com maquiagem, a esponjinha é muito mais fácil de você dar o acabamento do que o pincel. O pincel às vezes pode ficar com alguns risquinhos, às vezes você pode não conseguir espalhar tão bem, enquanto a esponjinha você vai conseguir fazer uma finalização muito boa com a base, mesmo que você não tenha experiência, né, não tenha tanta prática em fazer a aplicação. Então, a primeira coisa que eu indico pra vocês é uma esponjinha. E, gente, tá vendo essa esponjinha aqui, olha? Ela não é a esponjinha mais macia do mundo, tá? Mas, ó, ela é macia, né, dentro do que ela precisa oferecer e do preço, gente, porque eu paguei R$3 nessa esponjinha. R$3 nessa esponjinha, gente. 3 conto. É bem baratinho, tá? Então dá pra poder investir. E se você comprar uma que você vê que ela seja um pouco mais durinha, uma coisa também que eu vi na internet, eu não lembro em qual que eu vi. Eu vou procurar, não sei se eu vou achar, tá? Eu tinha visto isso, eu não lembro se foi no Instagram ou se foi em algum vídeo do YouTube, e vou deixar aqui na descrição. Se eu não encontrar, não vai ter, mas eu vou tentar achar pra poder mostrar aqui pra vocês. Que é você pegar a esponjinha, né, quando ela não é muito macia, e ferver ela alguns minutinhos, né, pra ela ficar mais maciazinha. Então você só coloca lá num potinho com água, né, deixa a água cobrindo ela toda e põe pra ferver. A água ferveu, você desliga, espera esfriar, lava normalmente e aí ela já fica mais macia. E foi o que eu fiz com essa, que deixou ela bem mais macia do que ela era, né? Porque afinal de contas ela foi R$3. A gente não tem que cobrar muita coisa assim dela, né? E agora, gente, a gente vai pra o quê? Pro corretivo, que você também pode aplicar com a própria esponjinha. Se você quiser, você pode aplicar com algum pincel, pode aplicar com um pincelzinho de esfumar também, que vai vir depois, e aí vocês usam ele também. Mas, como a gente tá aí com recursos limitados, né, usa a esponjinha. Você pode fazer aqui, ó, aqui você aplica a base. Essa parte aqui, de um lado, né, na parte da pontinha, de um lado você aplica o corretivo claro, né, que é pra iluminar e tudo mais. E do outro lado, aqui assim, mais no meiozinho, você usa pra poder fazer o contorno, se você for fazer o contorno em creme, né? Então assim, você consegue usar ela toda, então você consegue usar só essa esponjinha na maquiagem toda. Uma esponjinha só, gente. Então, é muito massa a esponjinha, tá? Invistam nela, porque é bem baratinho, vocês conseguem encontrar. Esse daqui eu encontrei por R$3, igual eu falei pra vocês. Tem lojinhas de R$10 também, que ela vai ter uma qualidadezinha um pouco melhor e também vale muito a pena, tá? Agora a gente vem com pó, né, pra poder selar. Então a gente precisa de um pincel de pó. E o pincel
pincel de pó, gente, ele tem que ser um pincel bem gordinho, tá? Pra conseguir espalhar bem, mas se você não tiver um pincel muito grande, pode ser um pincelzinho menorzinho. O importante é que ele tenha bastante cerdas, seja bem maciozinho, pra poder espalhar todo o pó. E se você não quiser, você também pode usar a própria esponjinha, que normalmente alguns pós, né, eles vêm com a esponjinha pra você fazer a aplicação. Eu particularmente prefiro o pincel, porque a esponjinha ela pode acumular em algumas partes, né, e ficar sabe aquela sensação de, tipo, parece que pregou o pó na cara e ficou uma parte assim manchada? Então, a esponjinha às vezes ela pode ficar dessa forma. Já com o pincel, ele consegue passar de forma uniforme todo o rosto sem ficar nenhuma parte, né, com pó a mais. E também você consegue pegar, né, dar uma espremidinha assim neles e vai concentrando, né, o pó nas partes que você quer que fique mais concentrado, depois você só esfuma. Então, ele é super versátil, dá pra poder usar aí em pó. E se você quiser, gente, você também pode usar, ó, pra poder fazer um contorninho, né? Pode passar um blush, mas aí vai ficar um pouco mais complicado, porque toda vez que você for maquiar, você vai precisar de lavar ele. Então, eu recomendo que você tenha pelo menos 2 pincéis, né? Esse daqui de pó e o próximo pincel que eu vou falar agora. E os próximos pincéis, gente, é pra fazer o contorno em pó ou o blush. Eu trouxe 2 opções aqui pra vocês. Um que ele é parecido com um pincel de pó, né? Só que ele é bem menorzinho. E o outro que ele é um pincel meio chanfradinho, tá vendo? Bem na diagonal. Esse daqui eu uso pra fazer o contorno e esse daqui eu uso pra passar o blush. Porém, gente, você não tem necessidade de ter os 2. Você pode ter apenas um. Porque com esse daqui você consegue fazer o contorno também, normalmente. E com esse daqui você também consegue passar o blush. Mas aí volta naquela questão que eu falei com vocês. Se vocês tiverem apenas um, vocês vão ter que sempre lavar. Mas como a gente vai estar fazendo uma maquiagem aí de iniciação e tudo mais, eu não vejo problema ter que lavar o pincel, ainda mais que como vão ser poucos pincéis, né, não vai ser algo tão trabalhoso assim pra você, de ter que fazer a maquiagem e depois lavar. Então, um pincel só vai super suprir aí as suas necessidades. E se você preferir, entre esses 3, você pode ter apenas um. Esse daqui, ó, você consegue fazer esfumar o seu pó, fazer o seu contorno e ainda passar um blush. E sempre faça nessa ordem, porque como a gente já vai estar com o pincel sujo, né, é bom você sempre colocar e fazendo na ordem, né, do que vem primeiro. Primeiro o pó, depois você passa o contorno, depois você passa o blush. E depois você lava o pincel, que aí você consegue utilizar ele na próxima maquiagem também, tá? Então, ó, de 3 pincéis aqui a gente pode diminuir e deixar apenas um. Agora, gente, a gente vai ir pros pincéis de olhos. Eu trouxe aqui, ó, 6 opções, né, de pincéis. Na verdade, 6 opções não, 6 pincéis, né, que eu acho que são os essenciais. O primeiro, eu vou falar desses 2 aqui, ó. Aliás, desses 3 aqui, né, que são um pincelzinho mais fininho, né, pra você fazer aplicação da sombra, num detalhezinho menor. Um outro que é um pincelzinho de esfumar, bem pequenininho. E do outro lado ele ainda tem essa esponjinha. Gente, essa esponjinha aqui, praticamente toda a paleta de maquiagem daquelas mais baratinhas vem com essa esponjinha. Gente, essa esponjinha aqui, ela é super coringa, tá? Ela é super versátil, dá pra você fazer várias coisas com ela, tá? Então também é bem importante vocês terem. Além de que ela é muito barata, você encontra pra comprar aqueles pacotinhos, sabe? Super barato na internet, que vem várias dessa daqui. E um pincel maiorzinho de esfumar. Gente, esse pincel aqui, ele é essencial pra fazer uma maquiagem bem feita, tá? Então sempre tenham dele, pelo menos um, porque quando vocês forem usando, diferente dos outros pincéis maiores, né, você pode pegar um pedacinho de papel higiênico, guardanapo ou papel toalha, borrifa um pouquinho lá do seu demaquilante e dá uma esfregadinha que ele já vai estar limpo, não precisa de ficar tanto tempo pra secar e você consegue usar. Então, tipo, na mesma maquiagem você consegue usar mais de uma cor com ele fazendo isso daí, tá? Então é só pegar um pouquinho lá do demaquilante, borrifa ele num pedaço de papel, dá uma esfregadinha, esfrega ele depois no papel seco que tá pronto pra usar de novo. Então, ó, gente, esses daqui, ó, pra você fazer uma maquiagem no olho, eles são tudo, tá? Você não precisa de mais do que isso. E agora eu venho com os outros 3 pincéis, né, que eles também são pincéis pequenos, né, também é pra olho, digamos assim. E, gente, olha, esse daqui é aquela escovinha, né, pra você pentear a sobrancelha. Mas, se você não
tiver como investir, né, pra poder comprar esse pincelzinho específico, o que que você faz? Sabe a máscara de cílio, gente? Então, você pega a máscara de cílio, né, aquela que você já usou, já acabou, você vai lavar bem o pincelzinho dela, né, passa um pouquinho de demaquilante, põe um pouquinho de óleo pra poder remover toda a máscara de cílio que tá lá, lava bem lavado e você consegue usar ele pra pentear a sobrancelha, tá? Eu acho assim, indispensável esse pincelzinho aqui pra pentear a sobrancelha, porque às vezes você vai fazer a correção da sobrancelha e se ela não tiver, né, no lugar certinho e tudo mais, não fica tão legal. E esse daqui você consegue pentear, consegue esfumar, né, caso você tenha pesado um pouquinho mais aí em alguma parte da sobrancelha, pra poder ficar mais natural também. Esse daqui, gente, é um pincelzinho chanfrado, né, ele é fininho e ele eu uso pra poder fazer a correção da sobrancelha. Porém, tem muita gente que consegue fazer o delineado com ele também, mas eu não consigo fazer o delineado com ele, então eu preciso de um pincel específico pro delineado. Mas aí, se você conseguir fazer só com esse daqui, ó, então, menos um pincel aí pra você precisar de comprar. Mas, gente, igual esse pincel aqui de delineado foi R$3. Eu comprei na mesma loja que eu comprei a esponjinha. E sabe o pincel de esfumar? Esse daqui maiorzinho? Na loja também tinham várias opções dele também pra poder comprar por R$3, gente. Então, assim, vocês conseguem encontrar lojinhas baratinhas aí pra poder comprar alguns pincéis, esponjinha e tudo mais. Apenas esses pincéis aqui que são maiores, né, que eu acho que vocês vão precisar de gastar um pouquinho a mais. Se bem que, gente, esses daqui eu comprei num kit. Vieram 10 pincéis, né, 5 pincéis desses daqui maior, né, que é pra rosto, e 5 pincéis desses daqui, ó, tá vendo? Esse daqui também é do mesmo jogo desse. Mais 5 pincéis desses daqui pra olhos, que vinham pincéis de esfumar, aqueles pincel em formato de caneta. E eu paguei, se eu não me engano, eu acho que foi R$40. Tenho quase certeza... Não, foi R$40 mesmo que eu paguei na época. R$40 em 10 pincéis. Não são os melhores pincéis, assim, em questão de qualidade, mas eles conseguem me suprir totalmente aí quando eu vou fazer minha maquiagem. E, gente, eu não tenho pincel mais caro do que isso, tá? Esse jogo aqui, ele foi o mais caro, porque esse daqui eu ganhei de presente de um amigo meu. Os outros menorzinhos eu comprei num kit da China, que foi R$20. R$20, vinha 30 pincéis, se eu não me engano. Então, assim, dá pra vocês usarem pincéis baratinhos, dá pra vocês usarem coisas bem baratas pra poder fazer uma maquiagem bem feita. Porque o que vai falar se a maquiagem ficou bem feita ou não é a sua técnica, é a forma que você faz. Então, se você tem uma boa técnica, se você pratica, né? Porque a prática leva à perfeição. Se você pratica, então você vai sim conseguir fazer uma boa maquiagem com pouca coisa. Então, gente, essas daqui são as minhas dicas, né, de pincéis aí de maquiagem pra vocês, o que eu acho essencial, o que eu acho que não pode faltar. E me fala aqui embaixo que se vocês quiserem eu trago uma maquiagem completa apenas usando esses itens aqui, gente. Só esses itens mostrando pra vocês que dá sim pra fazer uma boa maquiagem usando pouca coisa. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que consiga ajudar aí vocês, né, numa maquiagem e tudo mais. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!